ele diz-nos imensas vezes uma coisa que é: vocês têm 50 anos, como é que vocês já viveram essas coisas todas, tipo essas aventuras todas? É engraçado. E passado quanto tempo é que decidiste de namoro, é que decidiram, Isto, nós pronto, somos vamos loucos aí, completamente. temos um roadbook e os objetivos Então, são no esses. primeiro ano eu acompanhei-o no 24 horas, no segundo ano estávamos a correr, de Yeah. namoro. No fundo é isso. Portanto, Foi se tivesse isso. de dar as neiras já tinha dado. Já tinha dado há muito tempo. Pá, nós completamos-nos muito bem nisso, que é, somos um bocado loucos os dois. Já fomos mais, agora já estamos... Já estamos um numa- bocadinho Dois mais filhos ponderados. ajudam, não é? Exato. Exatamente. Não, desculpa interromper, nós estamos numa fase de... não é recuperar, estamos a voltar, nós crescemos muito, muito rápido. E muito novos, não é? E muito novos, e estávamos cansados, nós não parámos durante muito tempo. Então chegámos a um momento, tipo há 2 anos, era o programa de televisão, há 3, eram muitas pessoas na empresa, eram muitos clientes, e nós chegámos a um momento que eu dava em louca, porque estava tudo muito em cima de mim, o António estava sempre muito por trás, não é? Só que era tudo muito, ou eu dava em louca e desistia de tudo, reduzimos pessoas, reduzimos projetos, para estar agora nas calmas. As Paredes Têm Ouvidos, um podcast sobre tudo, onde nada fica entre 4 paredes, com João Velez e Lucas Solar. Bem-vindos a mais uma temporada do As Paredes Têm Ouvidos. Hoje temos cá um casal convidado, a Joana e o António. A Joana costuma aparecer, é conhecida porque está no online, o António não tanto, mas também tem aqui um percurso incrível e os dois fazem parte do projeto O da Joana. As nossas vidas cruzaram-se um bocadinho lá mais atrás, na altura quando nós estávamos todos a fazer eventos de formas diferentes. O Lucas estava a organizar um festival de música eletrónica, vocês faziam logística de festivais, eu representava uma marca que era a Tabaqueira, e é engraçado ver como, passado estes anos, nos cruzamos com um rumo de vida que acabou por culminar de alguma forma nos imóveis e nas casas e em pensar tudo isto. Portanto, muito bem-vindos e obrigado por terem aceito o convite. Obrigado. Obrigada a nós pelo convite. Então vamos lá, a conversa já começou, estava animada e vamos continuar nessa mesma vibe, porque eu acho que é muito interessante os podcasts transformarem-se numa conversa, porque acho que quem está lá em casa depois também o sente da mesma maneira. E contem-nos um bocadinho como é que apareceu aqui o O da Joana, porque vocês muito pouco tempo antes disso estavam a fazer noitadas com 2 filhos, a fazer as coisas acontecer nos festivais e obviamente que há aqui um porquê por trás. Claro. E nós gostávamos muito de perceber isso. Será que não queremos saber primeiro como é que eles conheceram? Olha, também podemos começar por aí. Então, como é que nos conhecemos? Oficialmente, num festival. Sim, nossa live. Mas o António estava a trabalhar, não me ligou nenhuma. Então depois conhecemos-nos numa expedição de Jeep a Marrocos, em que eu fui, ele estava também estava presente, e conhecemos-nos oficialmente também aí, vá. E aí é que depois começámos a conversar um bocadinho mais. Isto tem que ano, só para contexto? 2012. Ok. E depois eu estava a viver fora, vivia no Dubai na altura, então vim a Portugal para ir a Marrocos fazer a expedição. Depois voltei para o Dubai, continuámos a falar. E em 2013 mudei-me de volta para Portugal, já a namorar com o António. Já Eu era, trouxe-te para Portugal. já era o Nós Alives ou era o Ótimos Alive? Era nós alive, Já era a nossa já. live. Era capaz de ser o primeiro ou o segundo ano. Eu tinha vindo esse ano ver um concerto e já sabia que era o António, mas ele não me ligou nenhuma. Eu tinha o meu primeiro cliente à minha responsabilidade, totalmente, portanto, eu estava completamente concentrado no trabalho. Os festivais parecem que é só diversão, mas não é bem assim, não é? Para quem está a trabalhar é muito, muito diferente. É não é? muito, muito diferente. Já tinha acabado, já estava o festival a decorrer, estava tudo. Era uma... Não estava, porque era um restaurante no fundo de uma marca e era a primeira vez que essa marca tinha um restaurante num festival, então isto havia aqui Uma dose de stress. toda uma dose de stress a nível nosso e do cliente, não é? E de produção e de fazer as coisas acontecer. Então, e contem-nos uma coisa, uma expedição a Marrocos, vocês conhecem-se numa expedição a Marrocos, como é que isso aconteceu? Então, do outro lado, eu fazia os festivais porque era uma empresa familiar, era dos meus pais, mas o meu trabalho no dia-a-dia era uma oficina que eu abri, que eu quis criar na altura, portanto, foi aí que começou a minha veia empreendedora de me mandar sozinho para as coisas, não é? Não, a veia empreendedora começou a arranjar bicicletas. Isso é a long time ago, sim, então é verdade. Arranjavas bicicletas e vendias? No verão eu passava férias na Figueira da Foz, ia para lá tipo 2 meses porque os meus pais estavam nos festivais, Tinha uma portanto oficina de realmente bicicleta. passava muito tempo lá. Portanto, uma oficina de bicicletas, depois passa por uma oficina de automóveis Exato. clássicos e carros de corrida. É isso? Exatamente. Então, e organizava-se essas expedições em que as pessoas iam de Jeep daqui de Portugal para Marrocos e passava-se 15 dias a percorrer
Eu tinha a obrigação de também ir eu ia com a minha família na expedição, mas tinha a obrigação de tinha alguns clientes que também iam, não é? E que os carros estavam preparados por mim e, portanto, eu também gostava de dar essa assistência aos meus clientes e eu próprio também adoro ir a Marrocos, então hoje vou com os meus filhos. Então, conhecemos aí nessa expedição. Conheces bem aquele deserto todo? Sim, acho que conheço Marrocos todo, mas mesmo assim há sempre uma coisa nova para descobrir. Nós fomos o ano passado, Há eu 2 pela anos. terceira vez, há 2 anos, ele já pela 10ª vez e mesmo assim conheces coisas. Exatamente. Claro. E está a mudar, está a crescer imenso, Pois não é? está. Está Está a a desenvolver-se muito, está a perder Está a perder perder. as estradas de terra batida e está a ficar tudo alcatroado. Se ainda estão a ouvir o podcast por agora, é sinal que a conversa está interessante, ficamos muito felizes por isso. Um like e um subscrever dão realmente muita força ao canal. Voltamos ao podcast. E de onde é que veio essa paixão de criar, que seja ou arranjar, que seja nos automóveis, ou nas bicicletas, ou se calhar nas motas também? Eu acho que vem muito pelo background dos meus pais, não é? De os ver a fazer este tipo de produção de eventos há muitos anos, de terem que se desenrascar muito. Hoje em dia temos as coisas mais facilitadas, mas quando eu era miúdo, não. Imagina, eu cresci, a empresa dos meus pais era no mesmo prédio onde nós vivíamos, na Cave, inclusive havia um estúdio de fotografia, todos os rótulos de alguns produtos eram feitos à mão lá e revelados lá, e eu aprendi toda essa coisa antes de sequer haver computadores e um scanner e uma impressora, isso então era uma outra... Era inimaginável. na altura. inimaginável. Pronto, e então eu venho desse background, não é? E sempre os via fazerem pela vida eles próprios, sozinhos e a empreenderem. E tu, Joana, porquê a arquitetura? De onde é que vem também? Pelos meus Tinhas pais. um estúdio de maquetes aos 12 anos ou não? Não, eu por acaso eu não sabia muito bem o que é que queria ser, eu dizia que queria ser engenheira, tipo, não fazia ideia o que é que um engenheiro fazia. Depois quando comecei a perceber o que é que o engenheiro fazia, o arquiteto fazia, claramente Foste para a arquitetura. claramente que não era engenheira que eu queria ser. Mas os meus pais também sempre foram empreendedores, a minha vida toda sempre foram muito desenrascados, também sempre fizeram assim estas coisas loucas, de ir para a frente com alguma coisa, então eu sempre cresci nisto. E o Em meu que pai, área? em construção, mas urbanizações, coisas grandes. Mas havia muito esta coisa, não é? De se ver as coisas a crescer, e a nascer, e a descobrir. Então eu cresci muito nisto, eu adorava, o meu hotel preferido era ir com o meu pai para as obras. Portanto, eu sempre tive muita curiosidade. Iam buscá-lo, tens de contar essa parte de que iam buscar-te à escola de caminhão. Sim. Coisas Ia-me assim, buscar à tu escola. não gostavas, não é? Quem tivesse disponível ia-me buscar à escola, fosse um carro, fosse um caminhão, fosse uma máquina, e então aquilo era uma festa. Não era, pronto, olha. Morava perto da escola, então Há era imensas só... histórias dessas que é só rir. Era a ver quem é que me fazia passar mais vergonha, que era para eu dizer, pai, não digas ao tio para me buscar. Não, mas eu sempre cresci, sempre tive muita curiosidade, fosse nem em termos de obras, fosse... Estas grandes empresas tinham sempre estaleiro, não é? Arranjavam lá as máquinas, eu sempre gostei destas coisas. O meu tempo, as minhas tardes fora da escola era passado, tipo, então e como é que se faz não sei o quê? Então eu sei fazer uma revisão, eu sei fazer muitas coisas da construção que eu aprendi. Cresci com isto, porque tinha curiosidade, mesmo sendo rapariga, era a única de muitos filhos de sócios homens, mas eu gostava de aprender e sempre me permitiram, nunca me disseram, tipo, isto não é para ti. Por isso é que a Sempre Joana também, quando eu tinha a oficina, também ajudava no negócio, não é? Porque Claro. Também Ela sabia vestias o fazer a fato na cara? revisão. Sim, ela adoro. sabia fazer uma revisão a um carro. Tipo, não é qualquer pessoa que sabe fazer uma revisão a um carro. Normalmente associas isso a um homem, não associas a uma mulher. Pá, uma mulher a fazer uma revisão e que sabe onde é que normalmente estão os filtros e essas coisas. Não, não é é? que somos ótimas, porque as nossas mãos são muito mais pequenas que as vossas. Entram lá para dentro. Às vezes estava eu no escritório, porque estava a fazer tese, e ela, Joana, podes vir aqui desapertar, não sei o quê. Só a tua mão é que dá. Portanto, Incrível. nessa altura já éramos empreendedores. Foi aí que a Joana se mudou do Dubai para Portugal. E sempre com essa mente de tentar fazer a nossa vida e por nós próprios, como os nossos pais nos passaram um bocado, não é? E porquê Dubai? É porque tu depois estudas arquitetura, Sim. certo? Eu comecei a estudar arquitetura em 2008, Ok. estávamos a sair de uma grande crise em Portugal. Em Portugal ainda estávamos para Estávamos a entrar numa grande crise e foi quando eu entrei, fiz a licenciatura. O último ano já foi muito, muito difícil porque a crise já estava muito instalada. Então em 2009 já estava difícil, 2010 foi péssimo e meio que eu estava saturada. O curso de arquitetura é um curso difícil. Eu tirei numa faculdade que era muito... Tínhamos professores arquitetos muito bons, mas havia muita competitividade, havia ali... Era difícil. Acho que todos os cursos são e aquele era... Sentia que tínhamos que provar muito o nosso valor. E às tantas eu estava muito saturada e queria parar, queria tentar fazer um ano zero, aquela coisa bonita de fazer um ano zero, mas numa crise gigante, os meus pais no meio
Os onde a teus crise pais também estava estavam a instalada. sofrer por ter uma empresa de Claro. construção, não é? Exatamente. Então era impossível fazer isso, então surgiu a ideia de isto, 2010, a Emirates não era conhecida como é hoje em dia, não é? Numa conversa de café, uma amiga minha vira-se, olha, já ouviste falar da Emirates? Eu nunca tinha ouvido falar da Emirates. Eu, não, é uma companhia aérea, nananã, no Dubai. Eu, olha, vou-me inscrever. Então decidi, fiz a entrevista, entrei, só contei aos meus pais quando entrei, porque eu achava que não ia entrar, nunca tinha pensado sequer ser hospedeira de bordo, tipo, não sabia bem como é que era a profissão, mas o que me interessava é que ia viver fora e ia viajar, pronto, está bom. E financeiramente também era agradável na altura. Sim, melhor do que o que eu Muito estava a melhor do que ganhar, eu aqui. trabalhava na altura, já tinha trabalhado nos cinemas, meio para tentar ajudar, que não se ganhava nada, mas a minha ideia era só sair de Portugal, parar um bocadinho o curso e poder parar e ter, pronto, não ser um peso para os meus pais nessa altura. Então quando entrei, só contei nessa altura e disse, olha, eu daqui a um mês vou mudar para o Dubai. Como assim? Ninguém sabia também o que era a Emirates na minha casa, como eu não sabia. Bem, foi assim um choque, mas lá fui. Passado um mês, já tinha parado o curso, fui, tive quase 3 anos, mas sempre naquela queria acabar o curso, em alguma altura, não sabia quando. Tentei ainda na altura pensar, se calhar vou acabar no Dubai, só que depois a conversão para cá não Era complicado. não era tão boa, vá. Então às tantas, depois aparece o António, então eu quero acabar o curso também, olha. Que te leva do Dubai para Marrocos, Sim, não é? no fundo eu conheci uma Joana... Deserto. Yeah. Exato, para não estranhar. Conheci uma Joana que estava um bocadinho assustada com a altura que vivíamos no nosso país, não é? Porque ela saiu daqui nessa altura e isso durou alguns anos, não é? E portanto, a nível financeiro, a família dela também passou por uns maus bocados que foi difícil de recuperar. Então, para a Joana, acabar o curso implicava também vir para Portugal e gastar dinheiro e ter que arranjar um trabalho ao mesmo tempo e fazer outras coisas. Como eu tinha o meu negócio e a minha oficina, acabámos por arriscar os dois. E isso tem, para mim, muito valor, não é? Porque ela também entrou na mesma onda de, bora, vamos arriscar. Vamos fazer uma vida aos dois juntos e vamos embora. Sim, porque já tínhamos a ideia de ter alguma coisa, não sabíamos como é que se ia formalizar, mas sempre pensámos em ter alguma coisa, eu sempre pensei em ter alguma coisa minha, e o António também na sua... Já era o vosso grande objetivo. Sim, não sabíamos bem como é que se ia formalizar. Nunca achei que fosse com redes sociais. Para mim também foi igual, estava longe de imaginar que ia ser o caminho. Pergunto-vos, entre essa oficina e o vocês lançarem o projeto que têm atualmente, o da Joana, ainda temos aqui uma passagem em que vamos a 2 riscos, não é? Em que vocês trabalham a equipa novamente, são testados como eram enquanto competiam, em que um era piloto e o outro era copiloto. E como é que correu este processo de irem para uma empresa familiar e tentarem alavancar e reconstruir, se calhar, até uma empresa que estava a precisar? Foi um desafio enorme. É muito desafiante trabalhares com a família e tentares, principalmente quando tentas mudar algumas coisas, não é? E acreditas que as coisas podem ser feitas de outra forma e acreditas noutros valores e noutras novas ideias. Nós entramos um bocadinho... Aos poucos, foi aos naturalmente. poucos, Foi, exatamente. Mas havia essa abertura, porque Sim. lá está, porque tinha havido uma crise, estava tudo a reinventar também, mesmo na altura nos inventos era tudo um bocado igual. Quem se reinventasse e conseguisse fazer diferente é que seria, digo eu, o exponencial do negócio e conseguiria alavancar mais. E foi isso um bocadinho que nós fizemos, procurámos clientes novos, tentámos mudar um bocadinho a forma como se trabalhava. Claro que muito com as nossas bases, não é? A minha base era muito a logística, a produção, Meter a as manutenção, meter as mãos na massa. exatamente. E a da Joana mais numa ótica de imaginar e transformar isso num desenho, Exatamente. não é? O criares de um conceito, de um stand, por exemplo, feito todo em andaime, que nós fizemos, que era uma coisa que supostamente era tudo impossível e que nós fomos aos bocadinhos, com um fornecedor, com isto, com aquilo, tornando possível. E esse caminho era lindo. Tipo, todos os dias nos apetecia fazer mais, não é? Porque... Sim. Estávamos com uma energia muito de fazer alguma coisa, de criar alguma coisa. Lá está, não sabíamos bem o que era, mas então as coisas foram-se formalizando de uma forma muito bonita porque estávamos os dois com a energia muito parecida. Nós queríamos fazer acontecer. Era isto que era para fazer? Ok, vamos fazer isto acontecer. Tínhamos de um lado uma equipa um pouco envelhecida, acho que há pessoas que até andaram comigo ao colo e que trabalhavam na empresa dos meus pais, portanto que acreditavam em mim, saturados, mas que acreditavam em nós e que nos diziam, não, os miúdos têm estaleca, bora, vamos, nós estamos convosco, bora, vamos lá para a frente e tal, e isso também nos ajudava.
Sim. E fomos juntando também pessoas que nós conhecemos pelo caminho, não é? Pessoas que estudaram arquitetura com a Joana e que nós acreditávamos e que eu cheguei a ver a apresentação da tese deles e etc. Então eu sabia que eles tinham ali Algum uma forma de fator pensar, diferenciador. exatamente, e que para fazer estas coisas malucas de fazeres um stand e uma arquitetura efêmera grande, tens que ter ali um certo nível de loucura. Sim, Sim. porque são coisas que as pessoas vão viver durante um curto espaço de tempo. Então, as emoções que se vive nesses stands têm que ser detalhadas ao milímetro. E a pessoa tem mesmo que sentir, porque depois é isso que vai fazer com que a pessoa partilhe, com que a pessoa fale, com que apareça. E com que as marcas tenham retorno, não é? Porque Exatamente. elas, quando investem ou quando investiam na altura nos vossos serviços, era precisamente a pensar que queriam proporcionar uma experiência diferente Exatamente. dentro do festival e grande parte da responsabilidade assentava em vocês que iam construir o espaço e imaginá-lo, não era? Tinhas que responder ao cliente de uma forma coerente, que era, ele dizia-te assim, eu quero visibilidade para o palco, porque é o que conta, eu quero ter não sei quantas bicas de cerveja, por exemplo, Sim, tinhas e ter produto à amostra, mas mas não estou ali a mostrar o produto, não é? Havia ali algumas coisas que tu tinhas que trabalhar e que... era mais a logística do António, e essa parte, a funcionalidade do stand tinha que estar sempre bem resolvida, Pois. e às vezes eram coisas que nós tínhamos que esconder, não é? Porque ninguém quer ver a parte dos barris e assim, e depois toda a outra parte bonita e estética tinha que estar também ali. Nós conseguimos Presente. transformar Presente. também um bocadinho nisso. Por exemplo, no caso dos barris, que a Joana conseguiu, como estava ao meu lado sempre, ela conseguiu perceber que era uma dificuldade, não é? Então onde é que eu vou pôr a cerveja? Tem que pôr em algum Sim, lado. já desenhávamos Ok, o stand então com... arranjas o cliente, arranjas um barril assim pintado desta forma e desta que é coerente com o stand. Arranjo. Então vamos arranjar um sítio aqui onde os vamos pôr bonitos, iluminados e vamos mesmo Sim, dar é. vista a eles. E... Tivemos stands com garrafas, com latas, com tudo o que era material de utilidade do dia-a-dia, exposto, em que as pessoas achavam o máximo, porque estava, isto é tão giro, estão a usar a prata da casa para fazer decoração. E tínhamos coisa ali a funcionar a 100%, que as pessoas nem reparavam. Pintámos de tudo. Nós tínhamos andaimes pintados à cor do ano que a cerveja Nós tínhamos fazia, festivais aí montados em fachadas de Lisboa em cobre. que são Porque são Incrível. da empresa stand. que tem os andaimes, não é? E eles tiveram que os pintar para nos alugar para esse stand. e mudar. E depois a Então questão era engraçado. E como vimos neste background de querer aprender a fazer as coisas, eu como sabia também algumas coisas, às tantas desafiávamos os próprios fornecedores, então ok, a construção que se faz é assim, mas e se fizéssemos assado, porque assim eu consigo com esta peça de encaixe aproveitar para prender uma tela assim. Então mudávamos, fabricava-se peças novas para se conseguir juntar as duas coisas. Acho que nesse ano conseguimos juntar muita estética, à necessidade e à funcionalidade, e acho que se notou depois nos resultados finais. E acho que do crescemos projeto. com isso, exatamente. Eu acho que vocês, desde o início, que fazem uma super equipa, não é? Acho que é um bocadinho esse Sim. ou seja, tanto de fora Yeah. e olhando um bocadinho para a vossa história, realmente existe aqui um alinhamento não só da forma de pensar e valores, de certeza, mas também um alinhamento de skills que vos permitiu, se calhar, ir mais longe e trabalhar verdadeiramente a equipa e depois conseguirem à vossa volta criar tipo uma onda, contagiando os funcionários que se calhar estavam um bocadinho adormecidos, a fazer coisas que eles próprios olham e pensam, epá, como é que isto de repente parecia que estávamos meio mortos e de repente estamos a fazer estas coisas inacreditáveis, não é? Yeah. Era um bocado isso, é verdade, é isso. Nós nós às vezes não temos essa leitura que tu acabaste de dizer, estás a ver? Nós não vemos Porque isso. vocês estavam lá. Nós estávamos, Exatamente. exato. Nós Lá, vivemos lá. isso Foco era tudo só e- fazer, exato. E também nestes acontecimentos, não é? Vão aparecendo muitos problemas e muitas coisas que tu tens que gerir numa empresa e no dia a dia. Pá, e às vezes nós nem vemos isso. Só passado alguns anos é que nós olhamos para trás e vemos assim, fogo. E toda a Muito gente nos giro. dizia, olha, vocês agora deviam arranjar forma de cada um trabalhar numa coisa, porque isto em casal, pá, e nós, não, se estivéssemos afastados é que a coisa dava errada. Era. Tipo, trabalhar assim era muito mais fácil. E ainda é. Claro que temos momentos tensos, é Claro, normal. Faz parte. Mas se estivéssemos afastados, acho que são muito mais recorrentes e às tantas não conseguimos. A pessoa que vai substituir não vai fazer a mesma coisa. Assim, eu conto tipo 100% com o António, então. E acho que me permitia muito mais em termos criativos porque sabia que ele ia arranjar maneira de resolver. Pá, eu era aquela pessoa que se tivesse que pegar numa Manitou e descarregar um caminhão às 3 da manhã porque falhou alguma coisa, eu estava lá. Sim, não só, imagina se eu inventasse qualquer coisa que nem eu sabia muito bem como é que se formalizava. Sim, Eu costumo pendurar dizer ao António, um lettering de umas letras gigantes num stand de 3 andares. Exato, eu dizia-lhe Lembro-me qualquer bem. coisa e ele na hora, ele é aquela pessoa que se tu lhe perguntares qualquer coisa, ele está aqui na hora, está tipo a tentar arranjar a solução. Então ele arranja a solução para praticamente tudo. Às vezes demora, está a ficar velhote, estou a brincar, Já tem alguns cabelos brancos. mas ele arranja a solução para tudo. Eu às vezes não sei o que arranjo a solução, eu só penso e desafio as pessoas que estão à minha volta para tentar chegar a uma coisa, não é?
não Sim, resolvo tivemos muita tudo, não sorte sou de ter Deus. fornecedores a embarcar nisto connosco, Tal e porque senão às tantas... Sem dúvida, temos que contagiar as pessoas à nossa volta, Sim. senão não fazemos nada. Nós temos uma coisa Pode engraçada que é, acontecer. temos alguns fornecedores desse tempo que ainda hoje nos veem e dizem assim, bora lá, vamos fazer uma coisa qualquer assim maluca juntos. Dá vontade. Vocês ficaram conhecidos como os gajos que faziam as coisas malucas, não é? Que tipo, Desafiar. iam para a frente e que faziam... Porque é Por isso, normal, ou seja, com os anos de fazeres sempre a mesma coisa, é normal que às tantas acomoda-te a fazer sempre a mesma coisa, é normal, é fácil, Está na natureza está humana. exatamente, Tá. só que às tantas, se não te desafias, a certo ponto da tua carreira vais ser ultrapassado, porque vem alguém que vai desafiar e vai mostrar que é possível. Então o primeiro ano, eu lembro-me que o primeiro ano as reuniões eram um bocado tipo, mas o que é que esta está aqui a fazer? A dizer, não vou mudar a forma como eu estou a fazer isto, mas depois a coisa até resultava, ok, então este ano vamos dar um bocadinho mais de cintura. Foi isso E- que foi difícil, não é? Nós tínhamos O começo, exato. que responder a desafios internos e do cliente. Portanto, nós não estávamos só a responder ao cliente, nós também estávamos a responder internamente dentro da nossa família, dentro de pessoas que pessoas que também eram família no fundo, porque já trabalhavam há muitos anos connosco. E isso é desafiante. Sentem que isso foi muito importante para vos preparar para o projeto que têm atualmente? Sim, Sim, sem completamente. dúvida nenhuma. Eu acho que tudo, eu acho tantas, isto é um bocado piroso, mas é verdade, eu acho tantas olho para trás e penso que todas as fases, aquelas fases que mais me tiraram da minha zona de conforto, tipo o curso de arquitetura, passei as passinhas do Algarve, mas acho que me preparou para conseguir desempenhar o trabalho que desempenhámos na Dois Riscos, 100%, claro. porque eu não tinha problema nenhum de falar com quem fosse, de que empresa fosse, porque estava muito preparada para isso, para defender a minha ideia, para acreditar naquilo que estava a defender. E acho que muito pelo curso, acho que o trabalho da Emirates também deu aqui uma estaleca, um boost bom. Eu não tinha medo do trabalho, ou seja, eu comecei na Dois Riscos a montar coisas também, eu não E comecei antes no disso a escritório. fazer revisões Exatamente. nos carros, não é? Acho que deu, todas estas coisas que fomos fazendo foi-nos preparando para, e acho que agora temos um trabalho, não é? Que é meio que nós podemos fazer um bocadinho o que quisermos, é nosso e estamos preparados para, mas é difícil, porque às tantas, como é para ti, tu não tens esta coisa, não tens outras pessoas a dizer, vocês fizeram isto, espetacular, então como é que te vais adormecendo um bocado? Não, mas espera, nós já fizemos isto, somos capazes de fazer, só que tens que te ir lembrando. Mas acredito que muito do que nós fizemos ajuda a conseguirmos fazer o que estamos a fazer neste momento. Ou seja, quando entramos num mundo novo e numa parte nova do nosso negócio, que é uma fase em que nós estamos neste momento, tudo é uma surpresa e tudo é adaptar-se e há problemas que acontecem e que tu tens de saber ultrapassar e tens que aprender. E essa estaleca acho que vem destes anos que nos foram passando, não é? Ok. Falando aqui, se calhar, então, da transição da parte em que vocês estão, portanto, estão no Dois Riscos, a empresa familiar, a determinada altura, isto foi pré-Covid, não é? A altura em que vocês começam o vosso projeto. Falando sobre o projeto que têm atualmente, no que é que ele consiste, o que é que vocês estão a fazer, que serviços é que estão a prestar, só para nós percebermos então um bocadinho no que é que se transformou o da Joana. Então, o da Joana começa com partilhas na internet privadas, minhas, era o meu Instagram privado, em que eu comecei por partilhar, nós pensámos, olha, vamos mudar de casa, vamos começar a partilhar o que estamos a fazer, porque temos amigos e família que nos está a ver, tipo, um cabide. Já tínhamos essa coisa de fazíamos nós próprios tudo da nossa casa, não é? Vocês fizeram a vossa casa. A nossa casa. E antes dessa tínhamos casas arrendadas, arrendávamos casas que as pessoas têm aquele mito de não podemos fazer nada, nós fazíamos tudo. Nós construíamos armários, nós fazíamos cama, nós pintávamos, pronto. E mostrámos um bocadinho isso. Olha, vou fazer uma mesa, agora preciso de uma mesa. Depois eu costumo dizer, eu tenho um gosto muito caro. Depois da carteira nem sempre acompanhava, sobretudo naquela altura. Então eu vi uma mesa tipo incrível, mas isto custa 1000 euros, não, eu vou fazer isto. Então começámos por aí, começámos a fazer e a mostrar família e amigos. E aí também vinha o desafio, não é? Que é tipo, quer fazer uma mesa em cimento, António, como é que vamos fazer isto? Exatamente, olha, eu quero... E tu tinhas que ir para a net ver como é que aquilo se fazia. Descobria, eu quero pendurar não sei o quê, mas não quero... Olha, eu quero trabalhar este material, trabalhámos muito de viroque, mas eu não quero ver, imagina, parafusos para mim, não quero ver os parafusos. Ok, então eu vou arranjar uma maneira, ele arranjava. Então começámos a fazer assim, começámos a partilhar, mas uma coisa super amadora, tipo aquela foto péssima tirada tipo, sem luz nenhuma, muito amadora. Com um iPhone antigo. Exatamente, Uma coisa... mas os amigos viam, gostavam. Depois, Dois Riscos, começámos aí, eu já fazia vídeos no YouTube a mostrar como é que se fazia o cimento e não sei o quê, eu sempre gostei dessas coisas, então partilhava como se estivesse aqui a dizer, olha, vou fazer isto, então gostei muito, fazíamos vídeos tipo todas as semanas para o YouTube, ao mesmo tempo que estávamos nessa empresa, tipo, uma loucura. Às tantas a coisa tem que parar, não é? Eu vou para um ateliê fazer o meu estágio, que ainda não tinha feito de arquitetura, e aí começa a ter mais curiosidade, ia deixar de fazer só para mim, ia fazer para o amigo, ou para o amigo do amigo, ou para aquele conhecido. Fizemos um primeiro projeto, uma loja,
um escritório em que fizemos um balcão, que eu ainda hoje adoro esse balcão, que ele queria um balcão diferente, era um escritório assim diferente, eu, ok, então e se fizéssemos um balcão todo em cimento com uma viga, mas uma viga falsa, então, fomos partilhando essas coisas, e com as partilhas já no ateliê começou a chegar pedidos e eu não tinha capacidade nenhuma de fazer Ou clientes. seja, o teu Instagram começou a crescer, é isso? E as pessoas a pedirem, não, tu fazes projetos para outras pessoas. Eu, não, isto foi só uma coisa, foi uma brincadeira. E as marcas E também as começaram a marcas, e aparecer, depois não ao é? mesmo tempo começaram marcas, porque eu explicava muitas coisas do cimento, então começámos a ter contactos de marcas de construção, de coisas de produtos, tipo marcas de lojas de venda de produtos, eu bem. Então estava já com aquele sentimento de estar a perder alguma coisa. Eu trabalhava muitas horas num ateliê, era estagiária de arquitetura e não tinha tempo, faltava-me tempo. Eu, isto não pode E ser. já tínhamos o nosso primeiro filho, não é? Também já queríamos mudar um bocadinho de Sim, vida. já Acho tinha que aí é nascido o nosso primeiro marco filho. muito importante na mudança das nossas vidas, porque queríamos estar mais tempo com ele, começámos a perceber que, ok, os eventos é muito agir, mas também tem o lado difícil Perdes de muito. que perdes muito tempo, que Tempo não de estás em família. casa, não é? Ou seja, quase que havia um ordenado nosso que ia para uma pessoa que ia ficar em nossa casa com o Sim. nosso filho. E Comprar conseguir o tempo de volta. Exatamente, mas comprar não. tempo e tu estavas entretanto às 3 da manhã no Sudoeste a Exatamente. fazer não sei o quê. Pronto, tudo, mas aí já estava só o António, eu estava neste ateliê e às tantas comecei a pensar, bem, a recusar convites, depois Covid, redes sociais começam cada vez mais a chegar a explodir, então depois já recusava convites para ir à televisão, porque não podia, tipo, como é que eu ia à televisão trabalhar de segunda a sexta-feira? E bem, se calhar está na hora, mas Covid, estávamos em casa, layoffs e não sei o quê, acaba o layoff, vamos despedir, é agora, isto com um filho pequeno, o António continuou onde estava e começámos a montar uma equipa e a montar o processo e como é que isto se fazia, como é que os clientes chegavam, como é que eu conversava com os clientes, tudo online. Começámos a fazer os serviços de design, a arquitetura de interiores, só fazíamos isso nessa altura. Depois começámos a ver aqui outra linha de negócio boa, de fazer lançamentos. Fizemos lançamentos de cursos, fizemos cursos para ensinar as pessoas que não conseguiam chegar aos projetos de interiores a decorar a sua casa. Fizemos 3 ou 4 lançamentos incríveis, muito bons, tínhamos tickets altos, tínhamos muitas pessoas interessadas. Foi tudo assim um boom muito grande. E aí o António estava no background, não é? Portanto, já a trabalhar e a fazer isto. Fazia o nosso site, os cursos online. A gestão do curso, gravava e aprendi editava. essas coisas todas e era o meu trabalho. Então estávamos com um turbilhão de coisas já que foi preciso depois parar e pensar, ok, o que é foco? Depois tínhamos muita procura no digital também e eu estava a fazer tudo. Estava a fazer os projetos, estava a fazer o digital, às tantas começou a equipa também lentamente a crescer para eu conseguir ganhar tempo, não é? Ganhar tempo nos projetos, ganhar tempo no digital. Apareceu o programa de televisão. Como é que foi isso? Fala-nos sobre isso. Como é que é passar de nada para Instagram e de Instagram para a televisão? Foi uma loucura, eu achei, quando recebi o e-mail achei que era spam, tipo que era... Report. Report, não. E não respondi ao primeiro e-mail, achei assim, não vou responder. Depois mandaram um segundo, mas isto é mesmo a sério? Depois tivemos uma reunião e eu estava, na reunião isto vai ser qualquer coisa, que isto não faz sentido. Mas não, na reunião temos a reunião com o diretor do canal e não, nós queríamos mesmo, temos este projeto e o projeto faz sentido, mas queremos que seja contigo. Porque eu tinha esta coisa, eu gosto muito de ensinar, tinha esta coisa de explicar. Então depois fizemos o programa, que foi uma loucura e que nos deu, que eu achava que já estava tipo, no meu limite, que eu nunca achei que a arquitetura me trouxesse, ou que as redes sociais me trouxessem aqui, então achava que pronto, isto ok, estou ótima, estou muito bem, eu tinha mais clientes do que eu conseguia despachar, vá fazer, então já estava ótima, estava bem assim. O programa de televisão trouxe-nos todo um novo mercado. Porque há Um festival dentro de casa. Exato, foi gravado em casa, com 2 filhos pequenos já. E trouxe-nos todo outro mercado, porque há muitas empresas que às tantas que trabalham mais à antiga, não é? Que confiam e estão muito... Ligadas à televisão, Exatamente. apostam na televisão. E As essa redes referência sociais ainda vem era ali um bocadinho, daí, tipo, as redes sociais ainda não acredito muito, não, mas ela agora tem um programa de televisão. Então aí trouxe todo outros contactos. Foi ótimo, o programa foi muito giro. Credibilidade, no fundo, acho que há pessoas mais antigas que acreditam muito Sim. na televisão, não é? E nesse tipo de meio de comunicação, então. E o programa foi um bocadinho voltar ao que nós fazíamos ao início no YouTube, que era eu literalmente à frente de uma câmara a explicar e a fazer projetos, foi engraçado, fizemos 2 temporadas. Só que depois estávamos tipo num topo muito grande, estávamos a falar há pouco disso, era uma responsabilidade muito grande. Porque já tínhamos 2 filhos, o António estava a fazer a transição de sair do trabalho que estava para vir trabalhar para o projeto. 2 riscos? Da 2 riscos, saiu da 2 riscos para ficar no projeto, mas a pressão era muito grande, tínhamos muita coisa a acontecer e eu estava a ficar... Completamente debaixo de água. Exato. A equipa como é que estava nesse momento? Nós tínhamos equipa fixa, tínhamos freelancers, chegámos a ter 5 freelancers ao mesmo tempo,
que só gerir freelancers é um trabalho. Complexo, porque não tem o mesmo nível Exatamente. de Depois entrosamento. E tínhamos pessoas que vinham em alturas de maior trabalho, tipo na altura do programa, por exemplo, tínhamos pessoas que se juntavam à equipe. E ou no se fundo houvesse- nós tínhamos trabalhado sempre, ok, na oficina não tínhamos, era o nosso próprio negócio, já tínhamos aprendido alguma coisa de como é que funcionava a empresa, mas era pouquinho. Sim. Ninguém Aqui estudou não, gestão. aqui era aprender tudo. E ninguém percebe gestão, acho eu. Quer dizer, ninguém percebe, quer dizer, quem não estudou gestão como nós, ter uma empresa é de veras complexo, não é? E há muita coisa que tens que perceber e como é que funciona e como é que vão ser os resultados depois impostos que vais pagar perante as decisões que tu tens e etc, não é? E isso é complicado. E vais aprendendo com os erros. Quando é aquela Claro. guia que tu não estavas à Exato. espera, Vai não sei quantos mil euros para pagar, e o Não, cash flow entretanto. Os primeiros meses, o primeiro lançamento foi feito em nome próprio, era só eu, não havia empresa. Depois, quando abrimos a empresa, faturámos. Aquilo era espetacular, estava a faturar imenso. E depois, primeiro trimestre, tu faturas coisas que não recebeste ainda, IVA. Onde é que está? Tu Vais ter que agora? o pagar. Vais ter que pagar? Como é que Porque depois pagas o começas, IVA? aquilo foi muito rápido, foi uma mudança muito drástica porque as marcas começaram a querer trabalhar muito connosco e estamos a falar de coisas já em que já havia tipo campanhas caras e etc, ou que pelo menos para nós era um valor alto e isso implica muitos impostos e gerir toda essa coisa, não é? Os primeiros meses foi. Principalmente primeiro ano. aquela coisa de pagar-te a 60 ou 90 dias, não é? E tu que tem não que é, ter és assim dinheiro, uma sim. empresa pequenina que precisas de todo o cash flow para trabalhar e pagar às pessoas e para etc. E depois vem o IVA e tu ainda nem recebeste daquele trabalho, não é? Isto Sim. Então aí é foi duro, preciso não é? depois reavaliar o que é que caía, o que é que ficava. Então, os projetos grandes acabámos por decidir o que é que valia a pena. Os lançamentos que eu adorava fazer, mas é uma coisa que tens que ter só uma empresa para fazer lançamentos, deixámos de fazer. Depois temos que falar sobre isso. Depois do podcast. Boa. Mas deixámos de fazer os lançamentos e estamos também muito focados. fazíamos porque, desculpa interromper, Não. fazíamos porque era muita prata da casa, ou seja, eu desde sempre na Dois Riscos que tinha a parte da produção até de vídeo, não é? Nós fazíamos muitos eventos internos para empresas grandes, tipo conferências com 3.000 pessoas e coisas assim. Portanto, eu tinha esse background de um bocadinho da introdução de vídeo e como é que podíamos pôr aquilo online e como é que podíamos fazer. Sim, nós fizemos Nessa lançamentos altura, tudo sozinhos em casa para 1000 exatamente. pessoas. Nessa altura tudo se reinventou, do tipo, nós tivemos que pedir uma linha dedicada de fibra para nós, coisas assim Fomos malucas, Meio não é? malucas. Tipo, a primeira vez que abrimos carrinho, claro que foi abaixo tudo. E, tipo, Sim, foi esquece. O sistema cresceu. Cresceu. Servidor Estávamos Ok. a falar com as pessoas, tipo, a tentar fazer venda à mão. Estávamos preparados porque tínhamos uma equipa própria para isso. Só que lá está. E o último lançamento que fizemos, tivemos 12 pessoas só no lançamento. Que é isto tudo. Eu costumo dizer, no dia após o lançamento, eu preciso estar uma semana. se fizer com 4 pessoas, estou uma semana a recuperar. Com 12 pessoas. Então aí foi a primeira coisa que eu pensei, ok, isto é ótimo e em termos financeiros o retorno é muito bom, só que estava-me a distanciar daquilo que eu comecei, que eram os projetos de arquitetura, que é o que eu faço com facilidade, que gosto de fazer. Então neste momento estamos focados até vir outra ideia louca, mas estamos focados nos projetos de arquitetura, de interiores, mais interiores, sinceramente fazemos muito poucos licenciamento, porque eu detesto burocracia. Ok, tentas fugir à parte do Só mesmo licenciamento. aquele cliente que quer fazer as duas coisas, interiores e No arquitetura. fundo, até fui eu que quis nós tentarmos arriscar um bocadinho a parte de irmos para a construção nova e assim, com alguns clientes que nós conhecemos. Chegaram a fazer? Estamos Sim, temos só um- que há ali processos que demoram tanto tempo e que Sim. há câmaras que estão paradas porque o PDM está a mudar porque isto e aquilo, pá, que nós temos dinheiro empatado ali, Não é nós e o escalável, cliente, não é? e que escalável, não exato. funciona, não é? Não E dá os para nós. interiores é muito mais rápido e consegues ver as coisas a acontecer muito mais rápido. E depois tínhamos esta questão de eu fazia só os projetos e não tínhamos continuidade. O projeto era feito, era entregue e a pessoa depois fazia com o empreiteiro que queria, que escolhia. E havia sempre algum problema. Depois havia pessoas, não, mas nós queremos que vocês acompanhem. Ok, então nós vamos arranjar um empreiteiro, parceiro, que faça e nós acompanhamos. Só que depois também era um acompanhamento meio de leve, porque tu decides em projeto, mas depois a execução de materiais, e nós somos aquele ateliê que gosta de escolher e gosta de recomendar o gesso, gosta de recomendar tipo, Materiais que Materiais se calhar as pessoas menos profissionais também não estão tão Não habituadas estão, a exato. usar. Porque na E gostamos nossa de ensinar história as pessoas, fomos, exato. desculpa interromper, Sim. mas na nossa história a trabalhar com as marcas fomos aprendendo que nem todos os materiais são iguais, não é? Exatamente. E fomos conhecendo as fábricas, fomos conhecendo as pessoas, fomos percebendo que, pá, Portugal é muito bom a nível de materiais de construção, atenção, Eu gosto que tenho clientes que dizem, olha, antigamente não fazíamos projetos, as obras connosco, eu já disse ao meu empreiteiro que o gesso que eu vou usar é este, e ele diz que vai pôr. tipo, fotografias de prédios em que tem tipo as varandas todas forradas a um gesso que nós falámos naquela semana, estás a ver? E que a marca lançou.
isto é ótimo para nós, é ótimo para a marca e é ótimo para o cliente, porque o pessoas cliente geralmente não garantidamente sabem o vai que ter está uma dentro. qualidade boa, estás a E ver? porque as pessoas que compram as casas não sabem o que estão dentro das paredes, Não fazem ideia. Então acho que é importante, não tens que mandar no trabalho. Claro que há pessoas profissionais que vão saber aconselhar, mas acho que tens que saber no mínimo, ou se tiveres alguma, porque nós trabalhamos muito, a nossa ateliê trabalha muito com as rotinas das pessoas. Nós temos uma conversa com os clientes em que eu pergunto coisas que se calhar não faz muito sentido, porque a minha arquitetura não é bem para fica bonita, mas o meu foco não é esse. Função. Exato, é função acima de tudo. Eu acho que aí e saltaste um bocadinho na história, que é, quando tu trabalhaste em ateliê, foste não- apercebendo Sim, não existia. que a maior parte das casas são construídas para serem bonitas e não para serem funcionais, muito menos para a família que ali vai viver. E para Porque a minha responderem- família é de uma maneira e a tua é de outra. Não, e para responderem a um regulamento e para responderem a um orçamento. Eu percebo que também seja muito difícil. Por isso é que eu me afasto um bocadinho dos licenciamentos. Porque, voltando atrás, um ateliê convencional que trabalha com licenciamentos tem um budget de cliente apertado e que tem que funcionar. O projeto tem que ser feito naquelas horas e tem que responder a um número gigante de regulamentos. Então, tu não consegues, muitas vezes, puxar um bocadinho mais para o detalhe, porque não consegues, porque o cliente depois não vai Até pagar. pela cadeia de negócio, não é? O modelo de negócio que é, Claro. se não entram X projetos por mês e saem, nós não temos dinheiro para pagar as pessoas e Exatamente. para Tens uns fazer custos a máquina fixos funcionar. muito grandes em arquitetura, como noutras coisas. Então, não há aquela coisa que eu ia toda fresca, reabilitação e interiores da faculdade, e depois de fazer as emoções todas nos festivais, ia toda fresca para... Então, e como é que é a sua rotina? Tipo, a falar com os clientes do ateliê, e ele, não, isso tipo, não importa para nada, isto é casa... Está calada. É chapa Exato, 5. isto é ali, é esta moradia, nós fizemos uma há 2 anos ali ao lado. Copia. Pegas neste projeto e mudas um bocadinho o layout da cozinha. E isto eu fazia, mas que gostava, porque depois eu tinha a conversa com a pessoa, mas a pessoa disse que trabalha tipo em casa, nós não temos aqui sítio nenhum para a pessoa. Pronto, depois é isso, depois põe uma secretária ou assim. Então, Ali vigirada contra a parede, não é? Fica espetacular. ou então, eu lembro-me do primeiro projeto que eu fiquei encarregue no ateliê, que tinha vindo de outro ateliê, já isto era um cliente que já tinha tido problemas com o arquiteto, que acontece, normal, às vezes as coisas não se alinham. E tens maneiras de vínhamos- pensar diferentes, é normal, não é? E imagina, aquilo era um lote que tinha uma geometria diferente e difícil, e o arquiteto meio que queria colocar um projeto normalíssimo dentro daquele lote. Claro que os clientes não gostavam, ficavam ali com uns cantos esquisitos, ficavam com uma luz, e eu meio, estava há 2 ou 3 meses no ateliê, meio, acham que eu posso só tentar, temos tempo para eu tentar fazer qualquer coisa. Então meio que mudei ali a estrutura toda da casa para conseguir aproveitar o que o lote nos dava, que era, o lote era meio, quase que era ali um L, então dava-nos vistas giras dos 2 lados, e trazer a rotina das pessoas para isso. Imagina, a pessoa se trabalha à tarde, então vamos te pôr a trabalhar num sítio onde o sol vai estar ali, tinha um pinhal incrível atrás e não tinham janela nenhuma para o pinhal. Pronto, então eu queria fazer isso, mas não dá. Eu percebo que não dê e percebo agora porquê. Por isso é que eu fujo um bocado aos licenciamentos. E por isso é que criaste o teu projeto para fazer diferente, não é? Exatamente. O que Então, mais já nos sei. aparece é pessoas que ou construíram ou estão a construir, que já têm o projeto licenciado e fechado e com outra pessoa, tudo bem, para nós, e que nos pedem ajuda de, ok, nós queremos fazer um projeto agora de interiores para perceber como é que nós dentro desta casa vamos viver e o que é que conseguimos adaptar ainda em obra, de mudar aqui uma ou outra parede para... Sim, às para vezes isso uma ser porta, fixe para nós e mudar a funcionar. forma onde a porta está já muda completamente a rotina daquela família. E a ideia é muito essa, então nós estamos focados nisso, o focado é no interior e a reunião passa muito por isso. Essas rotinas, quem é que trabalha de casa, quem é que trabalha, como é que é o pequeno almoço, então aí alguém toma café, quem é que lê em casa? É muito isso para conseguirmos ter esses pequenos momentos que podem crescer com a família, óbvio, depois a casa não fica feita ali para aquele ano, mas que a sala vai ficar de forma a pensar que às 6 da tarde a criança chega e tem um sítio onde não sei o quê, ou o pai trabalha, pronto, é feito para responder a este tipo de questões. Neste momento o projeto é esse, o que é que acontece agora de melhor? É que eu tenho quem chatear diretamente com a execução, que é o António que está a tratar de toda a execução de algumas obras, não conseguimos fazer de todas, sobretudo as que estão muito longe, continuamos a recomendar alguns E a vossa área qual é que é? De Grande trabalho? Lisboa, De Grande Lisboa. sim. Sim. Estamos a tentar arriscar agora num bocadinho mais longe. E achas que todo esse trabalho e essa dedicação que vocês têm relativamente com o cliente é a verdadeira palavra de luxo? Porque vende-se muito um luxo com acabamentos, mas se calhar o luxo não é ter alguma coisa... Eu acho que é o que nós mais defendemos, nós começámos, portanto o nosso negócio começou muito no DIY, porque era daí que nós vínhamos, portanto era uma coisa acessível a toda a gente e que se foi transformando pelo caminho numa coisa de uma especialidade da pessoa ter a casa como quer. Sim, que não necessariamente é no material X euros o metro Certo, quadrado, mas já tens que ter ali um budget para fazeres projeto e conseguir chegar lá, não é? Sim, ou seja, o luxo é fomos isso. mudando isso também no nosso negócio, também porque nós fomos nos apercebendo que
nós também precisamos de escalar e precisamos todos de melhorar e ir crescendo, não é? Sim, mas acho que consegues chegar a um encontro engraçado de teres um luxo que não tem que ser necessariamente em termos de custo de obra, mas sim em planeamento de obra. Planeamento que é o que na verdade tu utilizas mais, porque até o melhor dos materiais tem desgaste. Claro. E a tua vivência e o facto da tua casa trabalhar a teu favor, não é? E facilitar-te as tuas rotinas, que cada vez nós estamos muito mais acelerados. Não é? E quando tens 2 filhos, acho que ainda pensas mais nisso. Exato, acho que isso também foi maturando com o nosso crescer, porque o tempo reduz, a vida está cada vez mais rápida, nós andamos sempre a passar de projeto para projeto e de tarefa para tarefa, e às tantas a nossa casa, se nós chegamos a um sítio que não corresponde, que não trabalha a nosso favor, pior. Eu costumo dizer que a nossa casa deve ser o nosso maior investimento e não o nosso maior gasto, porque na verdade a grande parte do nosso investimento, do nosso gasto grande é a casa. E muitas vezes passas 1 hora em casa e essa hora passas a desviar móveis ou a... Eu às vezes ouço algumas pessoas da área imagina, pessoas que são nossos clientes e que são da área de finanças ou assim. Eles têm sempre esta coisa de pensar que estão a investir num imóvel, mas isto realmente não está a valorizar o imóvel, porque isto depois a vender o imóvel vale o que vale. Mas nunca veem o que é que valoriza na vida do dia-a-dia deles, ok? E na vivência deles e a forma de tu acordares todos os dias e o que é que isso projeta na tua vida, mesmo até se calhar tiveres um negócio e etc. Sim. E eu acho que isso também é importante e é isso que nós tentamos defender um pouco. Sim, eu acredito que o nosso projeto também se desenvolveu da forma que se desenvolveu porque nós fomos criando condições. Eu trabalhei de casa até... O projeto foi fundado e cresceu muito em casa, mas nós fomos criando... estratégias em casa para conseguir ter esta criatividade e conseguir desligar e conseguir focar no projeto. Se calhar se estivéssemos atamancado ali na mesa da sala e não sei o quê, as coisas aconteciam na mesma, mas com muito mais resistência, de certeza. Achas que, para além da arquitetura, o facto de vocês terem construído a vossa própria casa também entrou um bocado nesse processo? Sim, completamente. E mudámos de casa cerca de 10 vezes antes de construir a nossa. Ui. Testámos tudo e mais alguma coisa. A nossa casa é tipo uma coisa engraçada que é numa casa já existente, que era um salão de festas, tipo do Open Space, e nós criámos a nossa casa dentro disso. Portanto, aí tu tens mesmo que realmente acreditar muito na palavra da Joana de pensar como é que o fluxo da casa vai ser, porque imagina, para mim a porta era virada para o estacionamento onde nós paramos os carros. É uma quinta, portanto é uma área que podemos escolher para onde é que queremos virar a porta de entrada, felizmente. E a Joana disse, não, a porta de entrada tem que ser para aquele lado, porque o sol não sei o que mais, porque nós vamos entrar por ali, mas não queres que o carro fique à porta. Pronto, essas coisas em que eu acreditei e fui percebendo, ok. Deste-lhe razão? Isto realmente... As mulheres têm sempre razão. Depois, António só escolheu uma coisa para a casa e a única coisa que ainda já não existe foi o sofá. Castanho. De resto, ele deixou-me assumir tudo. E é bonito porque é uma casa, ou seja, nós já estávamos a trabalhar com limite, não é? A casa já existia e conseguimos fazer. E quando planeámos a casa não havia filhos. Entretanto, temos 2 filhos, fomos crescendo, o negócio cresceu, saiu, entraram outras coisas e a casa foi-se adaptando muito naturalmente, tem crescido connosco muito naturalmente, porque a base, e eu fiz a casa, estava na faculdade ainda, mas já tinha ali algumas vontades. Para a nossa casa, porque é tudo em gesso, e a Joana dizer-me assim, olha, mas tu calculaste esse gesso, mas é o dobro desse gesso. Eu, como assim, Joana, porquê? Porque vais fazer dupla placagem. Hã? Dupla placagem? Que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. O rapaz que me estava a ajudar na altura a fazer peladura, que eu não sabia fazer, ele é que me ensinou. Ele tipo, ok, dupla placagem, está bem, pronto, vamos fazer o que ela quer, bora. Pá, e que hoje em dia é uma coisa que até já se usa e que faz uma diferença brutal no som e na vida da casa, não é? E que tu penduras coisas na parede como se fosse uma parede de alvenaria, etc, etc. Isto com um gesso que nem é da qualidade de hoje em dia, estamos a falar há 15 anos atrás, não é? Olhando para o vosso negócio, então vocês começaram por projetar, imaginar e tu apareces aqui com uma figura que põe as mãos na massa e agora leva e entrega à pessoa. Pergunto-te que dificuldades é que sentes nesta área e como é que está a evoluir essa vossa área de negócio? Olha, no fundo eu tenho alguma experiência de obra porque fui sempre acompanhando obras e sempre fizeram parte da nossa vida, não é? Porque os pais de Joana são construtores e acabam sempre por fazer muitas obras. E tenho vários amigos na área, alguns empreiteiros até conhecidos, que me foram sempre tentando ajudar e dizer, não, tu tens é que começar a fazer as obras dos teus clientes, porque isto não faz sentido nenhum. Tipo, é mesmo uma necessidade no mercado neste momento e, portanto, vocês iam conseguir, de alguma forma, mexer muito no vosso negócio, não é? E crescer e fazer essas coisas. A dificuldade neste momento é um bocado a mão de obra. É difícil encontrar pessoas em Portugal para trabalhar.
Espero que num futuro próximo isso mude. Eu acho que havia muito aquela coisa de nós todos tínhamos de tirar um curso e fazer esta vida. Não sou contra a atenção, mas tínhamos que ter uma licenciatura, etc, etc. E estudar, tirar o curso, depois tirar o mestrado e depois essas ir coisas para uma tipo, multinacional. básicas que para mim são super exigentes e que são uma necessidade do dia-a-dia, do tipo um torneiro mecânico, um bom canalizador, um bom eletricista. Onde é que essas pessoas estão? Foram-se perdendo. É rara a pessoa que há. Tu tens pessoas como o CEO da Nvidia a dizer que os eletricistas e os canalizadores são os próximos milionários deste mundo. Pá, eu acredito plenamente nisso, porque faz falta. E acho que cada vez mais faz falta. E eu só me meti nisto das obras e estou-me a meter, entre aspas, nisto das obras, porque primeiro temos uma carteira de clientes que procura este serviço. Para nós é muito melhor fazer chave na mão do que ir atrás, do que andarmos nós a fiscalizar a obra de um empreiteiro nosso ou que nós aconselhamos e que no fundo andamos ali a perder imenso tempo e não ganhamos dinheiro. E é isto, não é? Não faz sentido. E que eu era visto um bocado como uma pessoa que, pá, o chato, não é? Lá vem o gajo entrar aqui pela obra. E dizer que isto está tudo torto. Alguns até me chamavam de um engenheiro. Olha, vem um engenheiro. Eu sou engenheiro, mas só que não conseguia, não é? Eu sabia que a pessoa estava ali, se calhar, a usar a poupança de uma vida para remodelar a casa e acreditava nesse projeto e depois via as coisas acontecerem e via que não estavam a ir bem. Não é tudo assim, hein? A construção também é boa, atenção, não estou a dizer mal de ninguém, nem a dizer que eu sou melhor que essas pessoas, eu estou a aprender, estou a arriscar e estou a tentar entrar nesse mundo porque sinto que há necessidade disso e há espaço para isso. Sobretudo com a atenção ao detalhe que vocês têm, que é um bocadinho essencial, com um projeto, ainda por cima um projeto de decoração de interiores, se os interiores também não correspondem ao que vocês aí idealizaram, é um bocadinho como o processo dos eventos. Se aquele momento de emoção não é criado naqueles 6 ou 8 meses antes, que já é pensado e estruturado para ser executado, é sempre um bocadinho estar ali a... Constróis um abrigo onde as pessoas vão, passam e não ficam. Imagina, muda uma coisa muito... Tem sido uma coisa que eu tenho mudado muito nos projetos da Joana, com a equipa da Joana, que é... temos às vezes 9 pré-instalações de ar-condicionado na casa. Ok, então porquê é que se nós temos tetos falsos, porquê é que não temos só um ar-condicionado de condutas? Ou 2? Todos os hotéis e todas as grandes áreas têm isso. E se nós formos ver mesmo ao custo de pôr 9 pré-instalações e depois pôr 9 unidades e depois fazer a manutenção dessas 9 unidades, é muito mais barato. E a nível de eficiência energética, muito melhor. Tens de ter um bom pé direito. Exato. Aí é a única coisa. E uma testa, como é que escondes a testa e a grelha? Sim. Mas imagina, um ar-condicionado de condutas, a máquina hoje em dia é isto. Pá, são 25 centímetros, não cabe? Cabe, há sempre algum sítio onde dá para encaixar. Eu percebo que cada projeto é um projeto e há sítios que não dá para fazer e tem que ser mesmo de outra forma. Mas porquê é que não vamos tentar começar a pensar nestas coisas de outra forma? É isso que eu tento fazer. Desafiar o que está sempre a ser feito. Exato. E pensar que se calhar para certos espaços uma solução, como é o que estás a dizer, levada por exemplo de um hotel para dentro de casa pode aumentar imenso. Até porque nós quando, ao início dos inícios, quando começámos a fazer as nossas casas arrendadas, a nossa fixação era essa. Nós temos uma casa, pagamos imenso por esta casa, mas todos os fins de semana queremos ir a um hotel ou uma coisa assim qualquer para sentir conforto. Mas é ridículo, porque é que a minha casa, que é minha, eu não sinto esse conforto. Então, o que é que eles fazem nos hotéis? O que é que eles fazem nestes sítios que me fazem sentir tão bem? Foi um bocadinho esse processo e depois também acho que, lá está, voltando atrás, acho que eu ter viajado tanto e ter estado em sítios bonitos e hotéis bonitos e confortáveis também me trouxe eu quero sentir isto na minha casa, eu posso sentir isto na minha casa, como? E por isso é que nós somos, eu costumo dizer, somos o ateliê que as pessoas quando dizem, aquele PVC, PVC, tipo aquele vinil, Começas a ficar nervosa. Porque o conforto vem da textura, vem do toque, vem do calor e materiais naturais. Então não vais para o azulejo de luxo. Vais para uma gama normal média. Exato, pode ser. A questão é que o acabamento final e o aspecto final da coisa pode ser muito melhor se for pensado e planeado. Sim, acabas por criar estes nichozinhos em tua casa que te fazem sentir como se tivesse. Eu acho que a dificuldade da passagem do projeto para a obra é difícil. É difícil porque o arquiteto tenta pensar o projeto de uma maneira que depois a execução pode não ser viável em termos monetários para o cliente, não é? E tu adaptares isto é difícil, não é? Porque o cliente depois também quer escolher algumas coisas, não é? Ou seja, é na mesma conversa do estamos acomodados, não é? Na logística aconteceu isso e nós meio que desafiámos um bocadinho para repensar e perder tempo, porque perdes tempo a pensar nestas soluções. Só que tem que haver esta disposição de não. E nós sempre fomos um bocadinho assim, se vamos fazer,
tem que ser bem feito, ou pelo menos nós temos que tentar fazer o melhor que conseguimos. Então essa disponibilidade vem, porque às tantas há aqui uma curva de aprendizagem. Para acontecer isso, uma coisa, tu fazes o standard. Vou fazer e faço assim, eu sei que funciona, mas tu desafiares um bocadinho, ok, mas se eu fizesse assim não seria melhor. Mas nem sempre é possível, mas acho que é importante fazermos sempre esta questão. Se puder, às vezes é uma troca pequena, eu costumo dizer aos clientes, às vezes uma porta faz uma diferença tão grande. Ou o material, ou a forma como o material acaba, ou a transição entre um piso e o outro, são coisas mínimas que podemos achar, mas isto é só um perfil, eu não vou ver. Vais ver. Se calhar não vês o primeiro ano, não vês o segundo, mas vais ver, exatamente. E como é que é lidar com essa frustração de lidar com um cliente final que está a desenhar a sua casa e que se calhar tem ideias muito pré-concebidas, que viu, ouviu, e depois estares tu a saber já como é que tudo funciona, como é que se passa do desenho para a prática milhares de vezes, e tentar explicar à pessoa que aquilo que ela está a pensar não é bem assim. Como é que é esse processo? Sabes, eu acho que eu tenho tido uma sorte gigante. Eu acho que as redes sociais trazem uma coisa muito boa, que é confiança. O cliente, quando chega até mim, bem que já me conhece. Nós temos conversas como se aquele cliente já fosse o meu cliente pela 4ª, 5ª vez. Então, ele já sabe muito bem a minha abertura a falar das coisas, eu sou muito direta e explico as coisas, eu acho que explico as coisas de uma forma que o cliente, mesmo que tenha uma ideia muito pré-fabricada, pré-formada, ou que venha com uma fotografia do Pinterest ou assim, consegue entender que a forma como nós estamos a pensar pode funcionar melhor. Muitas vezes encontramos-nos a meio, ou seja, a decisão do cliente fica feita, eu tento garantir que o mínimo essencial está garantido e às tantas ou mudamos depois alguma coisa porque chegamos ali a ok, se calhar vamos tentar assim que tinha razão. Mas não tenho até hoje nenhuma história de um cliente que tenha vindo com uma ideia muito a chocar de frente. Acho que eles vêm um bocado tipo, olha, eu confio. Faz o que tu quiseres. Vêm com uma imagem, olha, eu tenho mais ou menos esta imagem, mas eu não sei que estilo é que gosto, mas é isto, eu quero sentir isto, eu quero não sei o quê, eu quero... Acho que também estamos sempre com a mente aberta de querer aprender, estás a ver? E então nós no processo também fomos aprendendo a mudar este processo de como é que o cliente chega, perguntar-lhe o budget que ele tem e tentar perceber o caminho do cliente, porque nós também temos que nos pôr na pele dele, não é? E há clientes que ao início, quando comecei, claro, isto acontece com todas as empresas, nós erramos, perdemos dinheiro, perdemos tempo, então neste momento nós temos um processo de seleção muito afunilado já. Primeiro o cliente já chega num sítio trabalhado e depois ainda passa por um questionário que eu tento conhecer ao máximo as necessidades e a disponibilidade do cliente. E rapidamente, se eu percebo que não consigo ajudar, eu encaminho o cliente para um serviço rápido. Nós temos uns serviços rápidos de design ou por uma consultoria que neste momento não estamos a conseguir fazer como queria, mas porque não há tempo para tudo. Mas se o cliente não consegue chegar a um projeto de interiores, eu sou a primeira a dizer, olha, eu acho que não é... Vamos escolher uma zona prioritária, vamos começar pela cozinha, porque não dá para fazer o projeto todo e depois não vou conseguir, ou vou-lhe dar ideias que ainda vai ficar ainda mais aqui, porque depois não vai conseguir executar. Então há um trabalho muito justo, tanto que eu não aceito clientes se não os conseguir fazer. Neste momento estamos naquela fase novamente de voltar, aquela dor do crescimento. Isso é o mesmo que está nas obras a acontecer, que é eu faço uma obra de cada vez e neste momento é o que eu posso fazer, porque eu sei que isto eu consigo controlar e consigo garantir que o cliente vai ter uma qualidade. Passaste para 2 obras ao mesmo tempo, se calhar já perdes esse controle, não é? Eu se calhar não perdia se tivesse as pessoas certas ao meu lado, mas eu ainda não tenho, estou a construir isso, não é? E isso demora-se a construir, principalmente com esta crise de falta de mão de obra, não é? Não consigo chegar propriamente a um LX como chegava antigamente e arranjar 3 ou 4 pessoas para trabalhar, não é assim que funciona. E tens que testar e tens que ver se a pessoa realmente sabe fazer algumas coisas e sabe acabar e sabe... E tens que ensinar, da mesma forma que tu aprendeste a fazer peladura e aprendeste a fazer canalização e eletricidade, também é possível ensinar, leva tempo. Claro. E é o que tu estás a dizer, se calhar depois também não tens a garantia que aquele recurso vai ficar a trabalhar contigo, portanto existe aqui também porque é um mercado muito quente, não é? E depois estás a dedicar imenso tempo a uma pessoa que não sabes se vai funcionar, não é? Portanto, andas sempre pé atrás, não é muito fácil, é um desafio grande. Por isso é que é bom ir com calma e fazendo assim. Eu começo a ver que há algumas coisas que estão a acontecer no nosso país, de haver algumas marcas a associarem-se a escolas de construção civil e a tentar criar aqui algumas dinâmicas de ensinar pessoal e formar pessoal, e eu acho que isso é muito importante e vai fazer muita falta, e acho que uma das coisas que eu, num medium termo, quero me dedicar é a ter aqui alguns conteúdos de conseguir mostrar que isto faz falta. Antigamente uma pessoa que ia trabalhar para as obras era porque não conseguia fazer outra coisa. Nós tínhamos muito esta coisa, não é? E as nossas mães era tipo, não queres estudar, vais para as obras.
Hoje em dia são os mais bem pagos. Exato, e é preciso valorizar. Acho que também durante muitos anos foram profissões que não foram valorizadas. Lá está, era isso, era tipo o final do túnel. Se não fazes isto, vais para ali. E depois as pessoas procuram outras coisas, né? Quem não está bem procura outras coisas. E hoje em dia é preciso valorizar essas profissões porque são necessárias, bastante mesmo. Perguntando agora um bocadinho sobre a vossa estratégia. Tu, Joana, apareces? Tu, António, apareceste hoje porque nós te obrigámos. Pergunto, em casal, ou seja, vocês, se calhar num negócio anterior não era tão assim, era se calhar até mais ao contrário, era tu mais a dares a cara e tu mais no back-end. Isto foi planeado, surgiu, como é que aconteceu? Eu acho que nós não planeamos muita coisa. Nós vamos fazer. Sem ser as obras dos vossos clientes. Exato, não planeamos. No nosso negócio, no nosso trabalho, nós não planeamos muita coisa. Nós fazemos. Nós vamos fazendo e depois, olha, dá, e às vezes não dá. Nós no já andámos para trás. caminho começámos, por exemplo, a fazer um restaurante que não correu bem. Nós saímos do projeto, está tudo bem. Fizemos a obra toda, fizemos o projeto. E acho que foi um bocadinho por necessidade, era do género, olha, eu fui começando a aparecer, a ser a cara e a necessidade, a minha necessidade aparecia num ramo e depois era, olha, António, eu preciso de um site. Ok. Bom, site. Não, vais avaliar, António, não é? Quanto é que precisas de um curso. Exatamente. Quanto é que custa um site que faça isto e isto e que venda curso e que as pessoas consigam assistir online e que tenham a sua conta? Custa tipo 12.000 euros. Nós não temos esse budget, como é que vamos fazer? António, vai aprender. Vai para o YouTube, não é? Vai aprender, YouTube, falar com pessoas. Mas depois era pedidos muito específicos, porque a Joana, depois lá está. A Joana é exigente e tem atenção ao detalhe. Tem que ter MBA. Exatamente, eu quero fazer um curso, mas eu sei que as compras, depois eu ponho muito no lugar da pessoa. Eu sei que as compras por PayPal ainda não são bem aceitas. Estamos a falar em 2015, o primeiro curso. Não, 2017, o primeiro curso. Então, eu quero ter MBA, eu quero ter todos os pagamentos normais de loja, eu quero ter prestações, eu quero ter não sei o quê. Então, vai António, eu quero ter o curso, eu quero que as pessoas entrem, tipo, eu não usei plataforma nenhuma, eu quero que as pessoas entrem no nosso site e seja tipo esta plataforma, que é incrível, estás a ver, o curso está todo aqui, tem os PDFs acho que é todos. O modelo de venda deste tipo de curso que existe é muito baseado no Brasil, que são pessoas muito boas nisto, e que nós... A nossa equipa era uma agência brasileira e que está lá. Agora já não. Agora, há que adaptar isso ao nosso mercado. E aí é que está a dificuldade, acho eu, e aí é que está a diferenciação de como é que tu vendes o teu produto. E a diferenciação é como é que a pessoa consegue pagar, em quantos passos é que consegue pagar, como é que isto automaticamente fatura ao cliente, porque depois tens esse problema. Porque eu já passei por essas coisas todas, não é? Já fiz um lançamento e depois, fixe, agora vendi isto a 400 pessoas e não tenho fatura nenhuma feita, tenho que fazer uma a uma. Vamos aprendendo com os erros, mas o António foi ganhando terreno aí. Ele começou a fazer estas coisas, ainda trabalhava, não é? Fazíamos fora de horas e depois chegou a um ponto que era impossível, porque chegou a um ponto que eu disse, eu vou ter que contratar alguém para me fazer toda a parte de falar com clientes, fechar parcerias, contabilidade, eu vou ter que contratar alguém. Ele, não, pronto, então não faz sentido estás a contratar outra pessoa, até porque nós não tínhamos escritório, nós trabalhávamos de casa. E a pessoa que nós tínhamos já trabalhava de casa também, então houve aquela decisão de, então, ok, vamos começar a fazer juntos. E ele veio e começou cada vez mais mais coisas. Fazia de contabilidade, administrativo e manager. Era a minha função. Tipo aqueles clientes que já eram coisas grandes e que já não dava para ser eu a negociar, ou António, importas? Ficar a ver com o projeto de negociar, tipo, cachês, FIIs, deslocações. Então, basicamente aconteceu um bocadinho, foi acontecendo, não é? Sim. Tu fizeste os vídeos, comunicavas bem, as pessoas começaram a gostar, começaram de certa forma a conhecer-te online, que é o que tu dizes, parece que vêm ter contigo e já te conhecem. Sim. E tu, António, foste um bocadinho tapando, ou melhor, construindo o avião enquanto ele levantava voo, não era? Achas que o facto de ser mecânico de carros de corrida ajudou-te um bocadinho nessa gestão de 15 mil coisas a acontecer ou quer aquilo assim? Eu acho que sim, acho que todo este percurso ajudou a conseguir enfrentar estes desafios de outra forma e a forma que eu tenho tem que se fazer ponto, dê por onde der. E tem que se fazer, para nós, tem que se fazer com qualidade. Porque antigamente não, mas hoje nós temos uma cara e temos um negócio e temos muitas pessoas que nos conhecem e isto indiretamente cria impacto na tua vida de como é que tu vais agir, não é? Tens que pensar um bocadinho e ponderar bem o que é que tu vais, por onde é o caminho que vais seguir, não é? E estás sempre com um síndrome de será que eu estou a escolher bem? Será que é mesmo por aqui o caminho? Porque não tens ninguém a dizer-te boa, estás a fazer bem. Tipo, não, estás sozinho. Quando havia estas necessidades tipo, de fazer alguma coisa e de contratar outra pessoa, o medo era sempre esse. Para mim é muito mais fácil dar essa responsabilidade ao António, porque eu sei que ele
tem todo o interesse em que as coisas corram bem, porque é a minha cara que está à frente. Então era muito, ok, eu preciso fazer isto, mas isto tem mesmo que correr bem. Não, porque é a minha cara, e as pessoas confiam, e as pessoas estão a comprar. Então ele ficava muito mais confiante se fosse ele do que se fosse uma pessoa que acabámos por contratar, mas havia sempre ali a supervisão do António também a gerir. Sim, porque quando começas a trabalhar com marcas e a fazer anúncios e coisas assim, há ali muitas coisas que eu fui aprendendo, pá, que são pontos-chave que facilmente queimam a tua imagem. E... António era o chato, mas vou fazer Pronto, mais uma painilha. vez era o chato como era nas obras, não é? Mas, Quanto tempo? mas é E eu preciso... primeiro, tipo, está bem, você faz. Não fazes, não. Mas isto tem que acontecer e tens que estudar. Eu estudei marketing e publicidade, não acabei o curso na faculdade. Mas estudei marketing e publicidade e isso também me deu algum background para entrar nisto, não é? Claro que por isso é que eu digo que tudo aquilo que tu fazes, de alguma forma se encontra lá à se, frente. se monta e te vai ajudar. Portanto, respondendo à tua pergunta, acho que esse know-how que veio das corridas e esse tudo que eu aprendi, que tinhas um prazo, não é? Porque imagina, às vezes tinhas 2 semanas de uma corrida para a outra e o carro teve um acidente e tinhas que pôr o carro na corrida na mesma. E não podia... E aí criaste muito a questão de pedir ajuda, não é? De ir ao fornecedor X, de falar com a pessoa, de fazer acontecer, juntar amigos, juntar pessoas que tu conheces. Eu acho que isso tudo... Eu estou sempre a aconselhar as pessoas a fazer isto. E isso foi como eu aprendi mecânica. Eu estava na faculdade e saía da faculdade e ia trabalhar numa oficina ao pé da faculdade, de uns amigos meus. E na altura a minha mãe, quando me via as mãos com óleo, eu dizia assim: o que é que tu andas a fazer? Está louco. Este gajo está louco, não é? Tipo, não pensar, não andei de kart e a gastar dinheiro em colégios e assim para tu andares a arranjar carros. Pá, e se calhar hoje em dia não pensa da mesma maneira. E as coisas mudaram muito, não é? Portanto, nós não sabemos o dia da manhã e acho que temos que acreditar todos um bocadinho naquilo que conseguimos fazer e até onde é que conseguimos ir. Acho que é isso. E o que eu estou sempre a defender e sempre a explicar aos meus amigos e às pessoas que me pedem ajuda ou que me perguntam alguma coisa é: vai, fala com as pessoas e tenta aprender. Mas completamente de mente aberto. Tens de ser humilde, de chegar lá e dizer assim: olha, ensine-me, explique-me. Eu ia para o bairro de Angola, para oficinas de velhotes, aprender a afinar carburadoras. Sim, acho que temos essa visão mesmo em digital. Eu comecei a fazer o digital, sobretudo no meu nicho, eu não tinha um exemplo. Tínhamos exemplos internacionais, mas eu não tinha quem chegasse aqui e dissesse: olha, como é que isto se faz? Tipo, eu não fazia ideia quanto é que se cobrava por um vídeo, como é que isto... Havia influencers de moda já e de beleza. Mas acho que nem tu nem ninguém, na verdade. Mas já havia pessoas a trabalhar bem no digital, mas nesses nichos. Falar de gesso cartonado e de cimento, não. E eu meio que... E uma mulher a fazer isso. Então meio que fui aprendendo, mas eu sempre tive aquela coisa: eu não tenho vergonha nenhuma, eu tenho uma lata gigante. Eu chego ao pé de ti: olha, pá, eu estou a começar, eu preciso não sei o quê, como é que isto se faz? Até porque não gosto de estar a fazer mal e estar meio que a manchar aqui o mercado. E depois também falo muito abertamente sobre isso nas redes sociais, desde arquitetura, porque a arquitetura sempre foi uma profissão muito fechada. Nós não mostramos o que fazemos, nós não mostramos o que usamos. E eu gosto de explicar. Eu tenho pessoas que estão a começar agora que me pedem: olha, eu não sei calcular. As pessoas não sabem. Tu não aprendes na faculdade a calcular o teu valor hora. Sim, nós chegámos aí, já fomos 2 vezes ao Archie Summit falar sobre isto, sobre como é que a arquitetura se pode transformar hoje em dia com as redes sociais, não é? Como é que tu, arquiteto, que tens um ateliê convencional, normalíssimo, tradicional... Isso não existe. Estou a falar disto como se não sou nada arquiteto, não estudei arquitetura, atenção, mas... Tu mostras o produto final, geralmente. Exatamente, mas Ponto. Nesse caminho, como é que é hoje em dia um cliente normal? O que é que o cliente vai fazer logo? Vai procurar os teus projetos, vai procurar as tuas redes sociais. Portanto, se tu não te adaptares ao que está a acontecer no mercado, vais ser ultrapassado. Hoje em dia já ninguém procura um serviço a ir ao Google. Tu vais ao Instagram, vais ao... eu procuro serviço a ir ao Google. Tá bem. ChatGPT. Exato, não, mas já há muita conversão para ChatGPT também. Sim, mas vais perceber o que é que a pessoa... Se tem comentários, se alguém está a falar mal, se... Como é... E havia... Hoje em dia já começam, mas havia muitos arquitetos que ou não tinham, ou tinham um site só, ou o Instagram, se tinham, era uma capa, era uma revista. Tinha umas fotografias. Exatamente, produto final. Tu não sabias quem era a pessoa que estava por trás, tu não conheces a pessoa, e eu comecei ao contrário. Por isso é que eu nunca achei que fosse por aí que começasse, ainda mais nesta área que não se fazia. Então eu comecei ao contrário. A pessoa, antes de saber... Há pessoas que se calhar hoje em dia chegam às minhas redes sociais e não sabem que eu sou arquiteta, porque eu também não tenho lá a dizer que sou arquiteta. Mas vão descobrindo, mas conhecem-me primeiro como pessoa, conhecem-me como mãe. Também se foi transformando, não é? Também é muito mais lifestyle do que propriamente só do negócio. Sim. Porque o senhor engenheiro, doutor ou senhor arquiteta já passou muito de moda. Até porque eu tenho que gerir muito. Eu costumo dizer: mas tu por que não partilhas mais os teus projetos? Eu tenho que gerir muitas vezes que partilho os projetos, porque nós somos uma empresa pequena, apesar de já termos crescido bastante, termos reduzido e agora estarmos novamente a crescer.
eu se partilho muito, tenho muita procura, o que é ótimo, Ou mas seja, não tu é própria ótimo. tens que controlar tenho que a controlar forma como libertas É os o que nos projetos. acontece com as obras. Nós falamos sobre obra e pá, caem-nos tipo milhares de e-mails. Não Eu sei é? que vocês não vão fugir. Isto, É o que isto mais tem que ouvi. ser gerido porque lá está, porque nós queremos entregar uma coisa com qualidade como sempre gostámos e a António e Joana, no fundo é isso, é a António e Joana. E para isso acontecer, dá trabalho. E assusta, não é? Só que há Assusta. aquelas dores de crescimento que se tem sempre e que às vezes estamos dispostos a tê-las, outras É vezes isso. não. Acho que se fores humilde e estiveres na boa para ligar a uma marca que seja, a pedir um conselho de um material, como é que se aplica, a pedir até, se calhar, uma equipa que saiba trabalhar com aquele material, o que é que me aconselham, a quem é que eu posso perguntar aqui na zona X para trabalhar com este material? Eles estão dispostos A ajudar. Sim, a sim, ajudar sim. e super querem fazer isso. Eles próprios estão a reinventar neste momento com essas coisas. E eu Sim, noto... não somos só nós, não é? Eles Não, também não, estão. não. As marcas também estão. Também estão, sim. Estão e estão sempre, eles estão constantemente a desafiar-nos a fazer coisas técnicas, do tipo fazer vídeos técnicos de alguns materiais e assim, mesmo para isso começar a aparecer mais no mercado. E acho que isso vai mudar muito nos próximos anos. Aqui pergunto-vos, histórias engraçadas que tenham acontecido neste projeto. Já falámos antes de entrar aqui. Há assim algum cliente, algum projeto que vos tenha marcado? Opa, nos eventos, sem dúvida que há muitos que saltam à cabeça porque há coisas loucas, não é? Loucuras em termos de prazo e de conseguir cumprir com algumas coisas. E eu lembro-me, por exemplo, de estar no Mac para tentar montar um stand e ter 12 caminhões a ficarem atolados com material e que eu tinha o tempo contado. Andavas a puxá-los com... Andava de Manitou a puxar os caminhões para o sítio, ou seja, basicamente eu ia buscar um caminhão, punham no sítio, eles carregavam, tinham que o atirar para ir buscar outro e fazer as coisas acontecer. E não ficares tipo preso e agora isto está a acontecer, o que é que vamos fazer? E vamos... Pá, tens de se arrascar. Isto não é bem uma história engraçada, mas eu lembro-me na questão de mudar coisas. Num festival que também fizemos, as horas eram muitas, trabalhávamos noites, então às tantas a equipa era escassa, porque as pessoas também não se querem dar a tanto trabalho e com razão. Então às tantas nós num ano tivemos massagista, quartos para as pessoas dormirem e tipo buffet. Uma coisa isso é uma que história não muito sei. engraçada. Nós chegámos para montar um Superbox Perroque no Parque das Nações. Isto pode-se falar de marcas ou não? Pode. E houve um evento qualquer de uns árabes antes. E eles tipo dominaram ali a zona toda ribeirinha e deixaram aquilo tudo, imagina, assim, tudo espalhado e nada por tudo por desmontar. E nós tiraram-nos basicamente 2 semanas de montagens de festival. E nós Naquela dissemos, zona que é como é que difícil. nós vamos trabalhar? Com uma junta de freguesia e todos estes serviços que existem aqui, não podes fazer barulho fora de horas, etc, porque há moradores, para construir um festival aqui, tipo, em vez de ser em 4 semanas, em 2. Epá, foi um grande desafio e aí entrou a maluquice do António e Joana e foi tipo, ok, então temos aqui o pavilhão de Portugal. Em vez de turnos normais, fizemos turnos maiores, as pessoas dormiam, comiam e tinham massagens, Tudo lá. tinha tudo lá. Claro, Falámos ganhavam com as para pessoas isso, e dissemos assim, olha, vai acontecer isto, quem puder e tiver essa hipótese familiar e em casa de fazer aqui mais horas, nós pagamos mais um X e combinamos aqui todos, mas temos que estar todos cientes que isto vai acontecer. Pá, falar com as pessoas, eu acho que é isto, é o diálogo, é tu seres transparente com as pessoas que isto está a acontecer, porque eu não escolhi aquele problema. Ok, eu escolhi meter-me naquele festival e aquela confusão toda, mas eu não escolhi aquele problema e eu também tinha o problema. E as pessoas que trabalham comigo também vão sofrer por isso. Por isso, porque é que não falamos todos e tentamos todos juntos encontrar uma solução? E foi isso que nós fizemos. Mais recente, assim, engraçado, acho que de todos os projetos de clientes há sempre algumas histórias engraçadas, mas nada dramático, porque lá está, acho que é muito controlado já. Já passaram por muito, não é? E depois dos eventos isto parece uma brisa de vento. Exato, mas ao início houve aqui alguns erros, algumas coisas, mas rapidamente foram acauteladas. Mas no programa de televisão, acho que a primeira temporada ninguém sabia muito bem ao que ia, porque nós fomos muito ambiciosos, tínhamos 18 projetos, acho eu, porque era 2 por programa, ou 4 por programa, já nem me lembro bem, mas era ambicioso. A produtora nunca tinha feito um projeto destes, tinha feito cozinha, culinária, que é totalmente diferente, porque tu teres 2 lasanhas montadas é fácil, é rápido, tu teres 2 cadeiras feitas não é fácil nem rápido. Então meio que o material atrasou, nós tínhamos tínhamos vários patrocinadores, um dos patrocinadores de material que era para entregar 2 semanas antes, entregou na quinta-feira antes da gravação de segunda. É um problema das obras, não é? Então a preparação que nós tínhamos, tipo ter o projeto feito em passo e não sei o quê, não aconteceu. Então às tantas o programa começa, ao final de uma semana que tinhas que ter X projetos feitos, tinhas X projetos por acabar, cada um com a sua fase, então às tantas aquilo era eu plena, a gravar, a ensinar,
corta, vinha a equipa toda, era cameraman, era guionista, era tudo tipo a acabar projetos. Grava outra vez. E tu voltavas a estar E plena. eu plena, e isto é fácil, isto faz Fizemos assim, câmaras é a fácil. lixar e a pintar. Sim, sim, Os próprios cameramans os câmaras andavam a era lixar e a corta. pintar. Portanto, se começámos a fazer alguma coisa, também. Cortava, era diretor, era toda a gente fazia alguma coisa. Nunca experimentava, nunca cortei, então anda cá que eu ensino. Toda a gente aprende isso. Imagina, nós nunca tínhamos feito televisão, para nós era tudo uma surpresa, mas tu teres, de repente, em tua casa, porque a série era metade na nossa garagem, metade, que era a nossa garagem, que é um estúdio, na verdade, foi transformado em estúdio, e metade na nossa casa. Portanto, o episódio começava na nossa casa onde construías a coisa e depois tinhas que aplicar em casa. Tipo, Tu teres 20 pessoas todos os dias a entrar pela tua casa, Era duro. cheio de material e cabos, isto e aquilo. E já e com eu a filhos? adaptar. Já Com 2 filhos, coisas já Os tínhamos filhos, um dois. deles pequenino, ainda em Exato, casa, 6 meses. e a Francisco. amamentar. Portanto, E eu a adaptar-me, porque é completamente diferente de redes sociais da televisão. Eu estava habituada a agarrar uma câmera, falar naturalmente, como se estivesse a falar. Eu pensava sempre que estava a falar com alguém conhecido. Com uma Portanto, pessoa, com um amigo, eu não é? nunca tive noção, acho que até há bem pouco tempo eu não tinha noção que falava para tantas pessoas. Porque senão acho que às tantas ia ficar... acho que isso também foi uma sorte. Ela tem Ias uma começar a tremer. facilidade Então eu- de falar para uma câmara, tipo, que eu acho que há muitas pessoas não têm. Esta coisa de fazer televisão, eu via pelas pessoas, a reação das pessoas à volta, não é? Que estavam a trabalhar connosco, que ela tipo dizia uma vez e estava gravado. Eles vinham estás a com o ver? guião. Eu faz muito vinha um guião e eu... Não. Deixem estar isso aí de lado. Essa é uma Acho que isto história vai- gira. Eu percebo isto vai- perfeitamente. mas... Porque Mas tens não que ler o vai guião. saindo. Não, desculpe, não dá. Mas Não, imagina, eu estou a impossível. falar de uma coisa que eu adoro. E se eu tiver, o guião não era feito por mim. Ela fazia o guião, mas olha, a madeira está errada, não sei o quê. Vamos tentar. Então, os primeiros episódios, que ela estava assim mais apreensiva, porque havia um guião, depois nos últimos não havia guião, nada. Aquilo era, eu vou falando, eu vou fazendo, eu vou falando, vou explicando. E aí saiu muito mais natural, porque era uma coisa muito mais minha. Eu lembrava-me, olha, eu não escrevia tudo, não dava. Eu estou a falar, então agora vou ensinar a fazer qualquer coisa aqui com este parafuso. Pronto, que eu aprendi, ouvi, não sei o quê, vou ensinar. Pode ser, então vai, encaixa. E seguir um guião para mim era muito difícil. Até porque as coisas vinham mudando sempre, não é? E uma coisa não secava e outra Claro, reagia sim. com não sei o quê. E depois o fornecedor, imagina, nós escolhemos X material e o fornecedor mandou o que ele tem compatível e que nós não estamos habituados a trabalhar com Adaptávamos aquilo, ali. tens que Às vezes adaptar. parávamos, olha, a Antónia anda cá só para... e fazíamos ali um mini briefing. E isto para nós também era tipo uma dor de cabeça, não é? Que é Mas era giro. completamente fora de pé. Que é, nós estamos habituados a trabalhar com um material e que sabemos que aquilo é mesmo bom e é brutal e vem outra coisa e nós tipo... Sim, havia coisas, nós olha, então vamos parar, eu vou usar um material que eu gosto, que não vai acontecer aqui, e depois na câmara usávamos outro, porque não dava. Pá, chegou à altura que, a meio da primeira semana de gravações, que veio 2 rapazes que fazem cenários e que estão muito habituados a trabalhar tipo TV e assim ajudar-nos, porque não estava a dar. Não era possível fazer mais. Era muita coisa, e depois lá está, não e tinha tens aquela timings coisa para cumprir fácil. e eles, para eles aquilo é muita carne, não é? Muita gente, é uma grande estrutura, não é fácil. Para nenhum de nós é uma grande pressão. Mas adaptámos muito bem. Isso é a mesma Adaptámos, coisa do sim. planeamento. Lá, nós não planeamos muito, nós vamos fazendo. E aí planeou-se, porque tínhamos um cliente para dar resposta, os projetos estavam todos detalhados e assim, mas não houve aquela preparação. Ei pá, mas é duro. É duro. Parece muito giro, mas é muito difícil. Eu passei a dar um valor às pessoas que fazem televisão completamente diferente daquilo que eu achava. Depois de vez a trabalhar, não é? Principalmente quando mete uma coisa tipo isto, cozinha ou o que seja, diferente, é complexo. São pessoas muito boas mesmo. São profissionais muito capazes. Espetaculares. Mesmo. E diga uma coisa, passando a televisão para uma outra coisa, o livro. Como é que aparece o livro? O livro... O que é que te trouxe o livro? Como é que foi o processo de escrever o livro? Foi através do programa. O livro acompanha a primeira temporada do programa e é uma compilação de todos os projetos. Uma coisa que também não se via muito em Portugal, ter um livro de DIY, que eu nunca tinha... Eu achei que não ia dar tanto valor a ter um livro. Porque primeiro achei que era uma coisa que nunca ia acontecer. Então depois o livro, quando começa a ser feito, começa a ganhar forma, podes escolher e depois começas a ganhar sonhos. Eu queria que tivesse a lombada assim, eu queria as imagens, porque queria que fosse uma coisa técnica, mas bonita e que até pudesse decorar também uma casa. Então o livro é um compilar de todos os projetos em que a pessoa pode abrir, tem a lista de materiais, tem dicas, tem um QR Code para ver o vídeo. Foi um projeto muito giro também e acho que todos os projetos, porque é uma coisa física. A televisão meio que saiu, tu sentiste um bocadinho, as pessoas dão-te um valor. Mas depois ficou no void. Ficou, exatamente. Mas depois o livro, que eu achei que ia ser uma coisa, ok, um livro. Quando o livro chega e eu vejo, tipo, que tenho um livro, é uma coisa que vai ficar, não é? É perpétuo, aquilo está ali. Aconteceu, vai estar numa Biblioteca Nacional, tipo, tenho um livro. Foi das coisas que mais, tipo, que eu mais senti, acho que tenha feito até à data, o livro marcou. Que eu achei que ia ser uma coisa, ok, é um livro. E, no fundo, também nos dá notoriedade, não é? E as pessoas acreditam um bocado naquilo que nós tentamos defender no dia-a-dia, no nosso negócio.
mas o processo também foi muito giro. Porque também trabalhas com outras pessoas, não consegues fazer tudo sozinha, mas dá para escolheres, e eu sou uma pessoa, lá está, eu sinto que sou chata, porque às tantas vem muito para trás e não sei, não, mas eu não queria mesmo esta cor, ou não queria mesmo assim, então aqui podemos escrever assim, mas foi um processo giro. Tipo, aquilo, tu tinhas que abrir o livro e ver que aquilo é um projeto de António e Joana, estás a ver? Em termos de visual, de cores, da marca, disso tudo. E isso demora a trabalhar, não é? Tens que encontrar as pessoas certas e às vezes não, a pessoa que está do outro lado, que foi a editora que arranjou, não é a pessoa certa e é um processo. Vocês são movidos a quê? Eu acho que, não queria dizer, não é liberdade, mas sentir-me livre, ou seja, sentir que estou a fazer um bom trabalho e que não tenho peso nenhum em cima. Não tenho peso por estar tempo com a família, não tenho peso por me dedicar ao trabalho, ter aqui um equilíbrio. Saber que estou equilibrada, tanto no trabalho como na família, sinto-me bem e estou movida por isso. Não tenho assim nenhum, quero chegar ali. Acho que vai acontecendo. Lá está, eu não planei muito, as coisas vão acontecendo. Mas desde que eu me sinto equilibrada nas duas coisas que me proponho, trabalho, desempenhar o meu trabalho e família. Eu sou um bocado mais o presente com alguns objetivos. Ou seja, o que é que eu consigo fazer hoje que me vá alavancar chegar a um objetivo. É um bocado isso. Mais difícil pilotar e copilotar ou educar uma criança? Educar uma criança. Educar uma criança. Eu acho que educar uma criança é sem dúvida muito mais até difícil. copilotar com enjoos. Ou seja, mesmo com os vomitados lá pelo meio? Não, educar uma criança é todo mundo. É todo outro mundo, e principalmente quando queres fazer Diferente e também. tentares dedicar tempo a isso e queres uma educação sempre melhor, não é? Que nós acho que todos procuramos isso, ou se não todos, a maior parte das pessoas. Reabilitação ou construção nova? Realização. É a tua paixão? Completamente. Até porque, olha, o sítio onde vocês estão, eu acho incrível nós podemos trazer estes sítios de volta. Acho que é necessário, incrível e necessário. Porque vamos esgotar a qualquer momento, esgota-se um bocado o que nós temos. Mas acho construção nova incrível, acho que há arquitetos muito bons a fazê-la, mas não é o meu foco. Para nós é mais realmente a reabilitação, a fazer, tipo, manter a fachada, mas fazeres uma coisa diferente. Ir buscar as histórias. Ou seja, deixares aquela história lá naquele local e aquela vivência e sentires aquilo, mas teres uma coisa adaptada ao presente, não é? Conseguias trabalhar com uma página branca? Um terreno em que é preciso fazer uma casa? Sim. Gosto muito, só acho que não me vejo a dedicar a 100% a isso. Porque era fácil, foi a coisa que eu facilmente percebi que não me ia motivar, que não me ia manter constantemente a querer fazer diferente e fazer melhor. Mas gosto muito, fiz durante algum tempo, mas cansava-me. Tinha que conseguir fazer outras coisas. Ou seja, se conseguisse fazer tipo 6 meses construção nova, ou 3, e depois os outros restantes reabilitação, acho que era feliz. Fazer sempre, acho que ia começar a fazer robótica, tipo, por obrigação. Eu acho que aí é a cena do modelo de negócio. Pesa muito, não é? Ia mais para o lado do desafio. Sim, acho que a vantagem da reabilitação é muito mais desafiante, sim. E é muito mais rápido, não é? Tu tens vários desafios ao longo de um tempo, enquanto um projeto de construção nova pode ser um grande desafio, mas primeiro tens muitas variáveis, não é? Tens que ter um bom cliente, um bom budget, para ser um desafio interessante, para tu conseguires dar asas à imaginação. Este é um desafio, à séria. Um pilar no meio da sala, com a obra em 3 meses, ou não ter o pilar, mas a obra demorar 6? Um pilar no meio da sala. Faz coisas tão giras. É? Sim. Portanto, meio da sala, vais ajudar o António. Boa, obrigado. Já tinha que ligar ao engenheiro e perguntar, olha lá, podes-me vir ajudar. Não, acho que se contorna. Uma das perguntas que nós fazemos nos questionários é o que é que há destas questões que podem ser um problema. Porque às vezes o projeto nasce dessas coisas e desse pilar nasce uma divisória muito gira numa sala, ou um momento de leitura. Ou um momento de leitura. Exato. Uma lareira. Ou divide-se o espaço. Sem adrenalina, vocês conseguiam avançar? Acho que não. Não. Acho que nós, quando estamos muito parados, arranjamos Yeah, para alguma coisa. Assim que começa a entrar em modo piloto automático, arranjamos alguma coisa para nos coçar mais. Podemos alguma coisa. De certeza. Acho que é a cena de empreendedor. Esquece. Uma palavra para definir a Joana, uma palavra para definir o António. Eu digo a minha ou eu digo a do António? A minha é desenrasque. A dele, ao contrário. Então, a tua, eu acho também um bocado desenrascado. Eu acho que a tua seria resolver. Tu resolves. A tua é a criatividade. Ok, isso é um bocado desenrasque. Portanto, saímos daqui em bons termos, não é? Exato. O desenrasque está dentro da criatividade. Olhem, agradecemos imenso terem vindo até aqui. Foi realmente um prazer ter esta conversa com vocês. Acho que
A vossa história é inspiradora em vários sentidos, pela família linda que construíram, pelo projeto que fizeram, por todas as aventuras que passaram. Enquanto pessoa de negócios, admiro também a vossa ousadia e audácia de seguirem sempre atrás do próximo desafio. Acho que um dos grandes objetivos deste podcast é também inspirar as pessoas, e uma das formas de o fazer é conhecermos as histórias das pessoas que ousam e que criam. Portanto, deixar-vos esta palavra de agradecimento por terem aceito o nosso convite. Obrigada a nós, e acho que vindo de ti, uma pessoa que nós conectámos há 15 anos ou 10 anos atrás, e ver a tua evolução também tem sido incrível, e ouvir isso de ti é importante. E agora precisamos de fazer outra hora para ouvir o vosso lado, que também temos curiosidade. Exatamente, isso vai ser o almoço. Exato, obrigada. É isso, obrigado. Obrigado E até breve. Obrigado.